ficar sozinho aqui na frente. Fica bacana. Amém? Isso. Ó, Rafael. Dá moral ali, meu filho. Amém. Amém. Obrigado. Vou deixar aqui, Maria. Obrigado. Amém? Bom que você está aqui. Alguns irmãos não vieram hoje, aí eu não sei, às vezes deixa a gente um pouquinho assim, por que não veio? Mas que Deus nos abençoe. Mas eu quero me alegrar com você que veio, para a gente junto louvar o Senhor e aprender um pouco da palavra dele. Eu vou te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. E nós vamos ler Lucas, nós vamos ler a partir do verso, Lucas 4, a partir do verso 16. Amém? Isso. O que me chama depois de ficar ali quietinho com o violão, vou fazer um negócio bonito para nós. Não sou nem baixo. Hã? Amém. Fala. Lucas 4, nós vamos ler a partir do verso 16. E eu confesso que foi muito legal para mim estar estudando essa parte. Foi muito interessante e edificante no Senhor. Deus falou muito comigo e espero que Ele possa falar muito com você essa noite também. E eu fiquei pensando sobre qual seria, que tipo de tema nós poderíamos dar à mensagem dessa noite. E eu coloquei um tema assim: o tempo acabou. Construindo uma nova agenda. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso hoje, sobre o final de um tempo e a construção de uma nova agenda, a partir do verso de Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. E é interessante a gente notar que Lucas, na sua experiência com Deus, ele é um pesquisador. Então, o que ele escreve a partir do que ele ouviu. Ele andou um pouco perto de Paulo, do que ele ouviu dos outros discípulos, e principalmente a partir do livro de Marcos. Porque Marcos, para alguns autores, para alguns historiadores, é o protótipo tanto para o livro de Lucas, quanto para o livro de João, quanto para o livro de Mateus. O livro de João é diferente dos sinóticos. Lucas é o protótipo, é o início, é a primeira leitura para Mateus e para Lucas. E como a gente já sabe, nós estamos aqui, o livro de Lucas e o livro de Atos são um livro só. Alguns autores às vezes tentam tirar um livro do outro, mas eles foram escritos como um livro só. E um dos temas principais de Lucas, nós vamos tratar dele aqui hoje, talvez a gente passe por cima sobre isso hoje, é o que a gente chama de Basileia. O que é isso? É o reino de Deus. Tanto Lucas quanto Mateus, eles focam muito do seu livro sobre o reino de Deus. Sobre esse novo reino que há de ser estabelecido. E é muito interessante lermos Lucas a partir desse foco do autor. A Basileia, o reino. Porque o reino de Deus, uma vez instalado na nossa vida de verdade, ele muda toda a nossa agenda. Ele muda toda a nossa forma de pensar, ele muda toda a nossa forma de ver o hoje e o amanhã. Porque o reino de Deus é o reino que resgata quem nós fomos, perdoa os nossos pecados e nos projeta para um novo futuro, para além daquilo que nós imaginamos e sonhamos. Então a leitura do livro de Lucas, a partir dessas concepções, muda até mesmo a nossa forma de entender o livro, de enxergar o livro. Vamos ler o texto aqui. Lucas 4, vamos ler a partir do verso 14, eu falei para vocês, vamos ler a partir do verso 14, que é interessante, ele fala assim, na minha tradução aqui: no poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama espalhou-se por toda a região. Vamos tentar entender o que acontece. Se a gente ler os textos que nos antecedem, vão mostrar que Jesus havia sido batizado. Jesus tinha sido batizado, e ele foi batizado aonde? Alguém lembra?
Lá no Jordão. Lógico que o Jordão passa ali na Galileia, mas como o Jordão está na Galileia, ele é um grande lago, um grande rio, ele está ali no lago de Genezaré. Jesus tinha sido batizado lá no Jordão, Jesus está lá embaixo, no sul. De repente ele volta para casa. Antes de ele voltar para casa, a Bíblia nos fala que Jesus foi levado ao deserto. Ou seja, essa é a trajetória de Jesus. Jesus está lá próximo a Jerusalém, está lá embaixo, lá no Jordão. Ele é batizado por João Batista, primo dele. Então ele sobe e ele vai primeiro ao deserto, depois ele volta para Galileia. Aí nós vamos lembrar, né? Só para a gente lembrar disso aqui. É como se fosse aqui, ó. Galileia está aqui em cima, Samaria está aqui em cima e a Judéia está aqui embaixo, ok? Jesus é batizado aqui, vai para o deserto e vai para a Galileia. E a Galileia é o local que Jesus conhece bem, porque a Galileia é o local onde Jesus foi criado. Porque é na região da Galileia que fica a cidade que Jesus foi criado. É na região da Galileia que moram, segundo o que nos fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 48, que lá mora a família de Jesus. Esse texto nos mostra que os irmãos de Jesus eram vivos e estavam lá. Ou seja, era um lugar familiar. O texto vai nos mostrar que Jesus, voltando para Galileia, ele vai para a sua cidade natal. Lógico, ele não nasce na Galileia, mas a cidade onde ele é criado, ele vai para a sua cidade natal. Ele vai para um local onde todo mundo o conhecia, onde ele cresceu, onde as pessoas sabiam quem ele era, onde os amigos dele jogaram bolinha de gude com ele. Obviamente, se houvesse algum time onde os cruzeirenses e ele, cruzeirenses, se reuniam para torcer. Se houvesse um time naquela época, só para a gente entender. E Jesus está nesse lugar, Jesus está nesse ambiente. Jesus volta para casa. E o texto nos fala assim: e ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, ou seja, a casa dele, a terra dele, o local onde as pessoas o conheciam. Nazaré era um local pobre, era um local pequeno. Nazaré, o profeta vai mais tarde descrever, antes disso, é terra de Zebulon, terra de Naphtali. De Nazaré, quando o pessoal falou acerca de Jesus, alguém falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Nazaré era um local sem expressão nenhuma. E o texto nos fala que Jesus volta para lá. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado. O que acontece na sinagoga no dia do sábado? É o dia, vamos chamar para nós, para a gente poder entender, é o dia do culto. É o dia em que eles se reuniam para cultuar o Senhor, para aprender do Senhor. E o que acontecia dentro lá da sinagoga? Se lia os profetas, se cantava um salmo. A sinagoga era um local de aprendizado, de ensino. E Jesus, inclusive um leigo que fosse bem versado, poderia inclusive, a partir dos 12 anos, lembra? Jesus foi apresentado lá embaixo, na sua eternidade. Quando ele chega lá e ele fala aos mestres, o pessoal se maravilha pelas coisas que ele fala. Por quê? Porque ele já era considerado um homem. Então, se a pessoa entendesse que você sabia de alguma coisa, pudesse ensinar, lhe era permitido falar, e Jesus volta para esse lugar. Jesus volta. A Bíblia fala que a fama de Jesus correu, versículo 14, a fama de Jesus correu por todo lugar. E quando Jesus volta para a sua terra, ele vai à sinagoga e lhe é permitido falar. E lhe é permitido se expressar. E o texto continua dizendo: chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado. Segundo o seu costume, a gente aprende uma coisa interessante. O costume de Jesus era ir na sinagoga. Na verdade, a gente aprende, o costume de Jesus é ir na igreja. Hebreus nos fala isso. Portanto, não deixais de congregar, como é costume de alguns. Deixar de congregar não é coisa boa. Deixar de congregar não é coisa de cristão. Jesus congregava. Era costume. Algumas coisas são costumes de Jesus. E tem que ser costume nosso. Algo que era costume de Jesus, orar. E como era de costume, Jesus orava.
Como era costume, Jesus congregava. E congregar significa o quê? Jesus estava reunido com o que a gente hoje chama de igreja, mas ali na sinagoga com seus irmãos para aprender, para investigar, para aprender da Escritura. E quem vem na terça-feira sabe o que é a Escritura. E eu vou perguntar para quem vem na terça-feira, o que é a Escritura? Vamos falar o que é a Escritura? Antigo Testamento, não existe. É uma construção. O que a gente chama de Novo Testamento não existe nesse texto. Então a Escritura que Jesus estuda é quase... O que Jesus estuda? O que Jesus aprende? Certa vez quando alguém chega para Jesus, Jesus fala assim, e a Escritura testifica de mim. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do Antigo, do que a gente chama de Antigo Testamento. Esse é o costume de Jesus. Porque a gente aprende com Jesus que ser crente é congregar, ser crente é orar, e ser crente é buscar entender a palavra. Isso é ser cristão. Porque ser cristão é ser imitador do Cristo. Então não há como ser cristão se não tiver no mínimo esses elementos presentes na nossa vida. Não há como ser cristão se eu fico em casa. Não há como ser cristão se eu não leio a Bíblia. Não há como ser cristão se eu não oro. Porque essas três coisas, quem fazia? Jesus fazia. Era o costume de Jesus. Isso aí isso fazia parte da vida de Jesus. Chegando Jesus a Nazaré, onde foi? Versículo 17. Entregaram-lhe o livro do profeta. Qual livro que é? Isaías. E ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito. Aí esse texto é fantástico. Isaías capítulo 61. É o texto que Jesus vai ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente, que era do superintendente, e sentou-se. E os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabais de ouvir. Esse texto é fantástico. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender nesse texto, é que quando Jesus lê esse texto, Jesus não lê o texto todo. Porque se você for lá em Isaías 61:1, você vai ver que o texto não termina como Jesus terminou. Porque o texto lá de Isaías 61 fala assim, para que se cumpra o ano da vingança do Senhor. Outra coisa que a gente aprende, e é importante isso tem sido um tema que eu tenho tentado aprender, pesquisar, orar e buscar do Senhor. Isaías 61 fala de algo, e eu já tenho falado isso aqui pra gente, de uma lei que os judeus nunca conseguiram cumprir. Isaías 61 fala de uma lei que era a lei que ia promover no meio do judaísmo a equidade. Uma lei que promoveria no meio do judaísmo a libertação. A lei que tiraria o peso da servidão do meio do judaísmo. Essa lei é escrita lá no Levítico capítulo 25. Depois você pode ler na sua casa. É a lei do ano do jubileu. É interessante que alguns historiadores dizem que Jesus começa o seu ministério no ano do jubileu. E o que é o ano do jubileu? O ano do jubileu é o ano em que todas as dívidas são perdoadas. O ano do jubileu é uma progressão em Deus daquilo que Deus tinha começado lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus estabelece algumas leis. E uma coisa que Ele estabelece é que no sétimo dia a gente tem que aprender a fazer o quê? O que a gente tem que fazer no sétimo dia? Descansar. E no Novo Testamento a gente aprende que não é o sábado. O sábado foi feito, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Ou seja, uma hora a gente tem que descansar. Mesmo que não seja no sábado. Mas essa é uma lei. Ninguém pode devotar toda a sua vida só ao trabalho. E por que é interessante a gente pensar nisso? É porque quando a gente
devota a nossa vida só ao trabalho, a gente coloca as coisas materiais, as conquistas, acima de qualquer coisa. Nós temos que parar para descansar, nós temos que parar para usufruir, nós temos que parar para aproveitar, nós temos que parar para compartilhar, nós temos que parar para ver o que é bom. A Bíblia fala que Deus trabalhou 6 dias, é lógico, Deus trabalha sempre, isso é uma figura de linguagem. Mas a Bíblia fala que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele parou e falou: tudo que eu fiz é o quê? Tudo que eu fiz foi bom. Tudo que eu fiz foi maravilhoso e eu vou aproveitar disso. Então a gente aprende com Jesus que a gente tem que, lá no Gênesis, que a gente tem que parar para aproveitar das coisas do fruto do nosso trabalho. E às vezes aproveitar do fruto do nosso trabalho é parar, é curtir, é comprar uma coisa que você gosta. Quem viu essa tênis? Eu vou ter que mostrar esse negócio aqui. Eu vou ter que mostrar. Tá ligado. Tá ligado? Ah, não, mentira. Mentira. Olha a pedaleira que o Michel comprou ontem. Aí nós chamamos ele comprar. Um dia que ele vai aprender a tocar, tô brincando. Aí nós fomos lá para comprar essa pedaleira, eu fui com ele lá em Betim, e aí no caminho a gente conversando sobre as coisas, sobre as dívidas, sobre as contas, e falava: mas eu tenho que, uma hora eu tenho que parar e comprar uma coisa. Foi o que eu mostro para mim. Isso é bíblico, irmão. A gente tem que às vezes parar com essa correria do dia a dia. Tem gente que trabalha, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né? Ela trabalha num lugar e ela falou: meu patrão trabalha e tem hora que sabe que ninguém vai para lá trabalhar. Não aproveita, não curte. Não joga um futebol com a parceragem. Semana ele foi lá em casa esses dias, saiu ganhando, mas ontem o Espírito do Senhor está sobre mim, eu saí com a vitória a mais. Preciso de relatar isso, meu irmão, está gravando, eu preciso deixar isso registrado. Bom, mas se eu jogo videogame, lógico, preciso de aproveitar a vida, preciso de curtir também. E o sábado mostra isso. Mais tarde, existe uma progressão. Quando a lei, nós vamos estudar isso lá na terça, se você vier, você vai ver, nós estamos em Gênesis, quando a gente passar para Levítico, nós vamos aprender isso. Quando a lei surge, Deus estabelece um tempo para a terra. Ou seja, vocês vão trabalhar 6 anos nessa terra, porque eles eram agricultores, ou pastores ou agricultores, eles viviam da terra. Vão trabalhar 6 anos. No 7º ano, o que vai acontecer com a terra? Ela tem que descansar. E o que é descansar? Vocês vão, no 6º ano, vão plantar, vão deixar tudo pronto. No 7º ano, isso promove equidade na nação. Vocês vão deixar tudo plantado aí. E aí o estrangeiro que estiver entre vocês, e os pobres, e vocês mesmos, podem pegar tudo que tiver na terra. Jesus está pensando, Deus, quando escreve lá o livro de Levítico, quando dita o livro, quando mostra a lei para Moisés, está falando assim: olha, é isso que eu quero do futuro, é isso que eu quero para a minha igreja. Muitas vezes, e ser igreja é isso, é partilhar. Muitas vezes, alguém vai comer o fruto do nosso trabalho. Isso é ser igreja. Promove a equidade. Quando termina o culto, quando a gente terminar a nossa reunião hoje, não vai ter um lanche lá embaixo? E o lanche é para todo mundo. A gente não pergunta se alguém deu um dízimo maior ou menor. A gente não pergunta se a sua oferta é boa, é grande ou pequena. A gente quer que todo mundo senta na mesa e coma junto. A gente quer desfrutar da companhia do outro. A gente quer desfrutar, a gente quer ter o prazer de te conhecer e de se fazer conhecido. Porque isso é cristianismo. A gente quer sentar na mesa, a gente quer saber como é que foi a sua vida. E se precisar de chorar, a gente quer chorar com você. E se precisar de sorrir, a gente quer sorrir com você. Se quiser falar da derrota do Brasil, nós vamos falar. Se quiser falar que o Lula vai ser preso ou vai ser livre, nós vamos falar. Mas acima de tudo, nós vamos estar juntos. Porque esse tempo, um tempo de culto ao Senhor, muitas vezes também tem que ser um tempo de descanso para nós. Para a gente poder se curtir, para a gente poder se ver.
para que se cumpra em nós, está escrito lá no livro de Salmos. É muito bom quando esses irmãos estão juntos. E quando esses irmãos estão juntos, o Senhor fala assim, que ordena a bênção. Amém. A bênção não está sendo ordenada só quando a gente está aqui na frente cantando uma canção. A bênção não está sendo só ordenada quando a gente abre a Bíblia e está estudando. A bênção está sendo ordenada quando a gente está junto, quando a gente compartilha a vida. Quando a gente está um na vida do outro. Quando a gente come junto. Inclusive tem gente me cobrando o aconselhamento aqui. Aos hosts. Está vendo aí? Aqui. Você está muito limitado. Vamos expandir. Mas isso é vida cristã. É interessante que em Jesus esse conceito é vivido. Uma coisa que Jesus sempre faz é Jesus sempre estar junto com os seus discípulos. Jesus sempre se abre com os seus discípulos. Ele fala dos seus momentos de alegria, mas quando ele chora, o pessoal vê ele chorando. É interessante o texto que fala que Jesus estava de Getsemane orando e tal, mas a Bíblia fala que de repente Jesus desce cantando. Jesus desce salmodiando. E ele não desce fazendo isso sozinho, ele desce aproveitando das pessoas que estão perto dele, do seu discipulado, das pessoas que ele ama, das pessoas que ele se entregou. E é legal que na mesa de Jesus cabe todo mundo. João capítulo 3 nos ensina isso, na mesa de Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Na mesa de Jesus cabe Mateus, um publicano. Na mesa de Jesus cabe Judas. Na mesa de Jesus cabe a minha vida e cabe a sua vida também. Amém. E o texto lá no Levítico nos fala que esse era um ano interessante. Se descansa a terra e a gente aproveita de estar lá. Mas aí vem uma lei mais profunda, uma lei talvez uma das leis mais importantes e a única lei que no Novo Testamento, na verdade, desde o Antigo Testamento essa lei não é cumprida. Se eu não me engano, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 31. Era a única lei que esse povo não cumpria. E é a lei mais difícil para a gente cumprir. E é a lei que vem e se personifica a partir do ministério de Jesus. Que é a lei do jubileu, que é esse texto de Isaías 61. É a lei do jubileu, é a lei onde todas as dívidas são perdoadas. É a lei aonde o escravo se tornava livre. Portanto, esse escravo não era nem considerado escravo, ele era considerado servo, porque um dia ele ia ser liberto. E essa lei não era cumprida. Como nós já falamos aqui outra vez, quando Jesus chega para o jovem rico, Jesus fala para o jovem rico e fala assim: bom Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou o seguinte: faz o seguinte, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Porque o que você tem é algo ilícito. O que você tem não é algo fruto da sua obediência a Deus. Ao contrário, o que você tem é fruto da sua desobediência. Porque você não cumpre o ano do jubileu. Porque você não perdoa as dívidas das pessoas que estão ao seu redor. Então você enriqueceu ilicitamente. Acontece a mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu, quando ele encontra com Jesus, lá no próprio livro de Lucas nos registra isso. Zaqueu encontra com Jesus, nós já falamos sobre isso. Jesus fala assim: hoje eu vou comer lá na sua casa. E Jesus, talvez não era gordinho porque andava muito, mas sempre está falando que ele está comendo. Aí ele fala assim: hoje eu vou lá para sua casa. E aí quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu quando recebe Jesus, Zaqueu se vê feliz em receber Jesus. Zaqueu está entusiasmado. Por quê? Porque Zaqueu é o chefe dos publicanos. Zaqueu é o inimigo número 1 do povo judeu. Ninguém gostava de Zaqueu, porque ser publicano, como a gente já sabe, era ser considerado um traidor. Jesus chega na casa dele. E quando Jesus chega na casa dele, Zaqueu provavelmente traz à sua memória o ano do jubileu que ele nunca cumpriu, porque o judeu não cumpria. E é difícil para nós, porque nós gostamos demais das coisas desse mundo, do sistema. Nós queremos acumular para além daquilo que a gente pode gastar. Conversava com uma pessoa essa semana, e aí essa pessoa falava comigo assim: nossa, a minha chefe já aposentou,
Ela tem uma casa em tal lugar, um apartamento em tal lugar, um sei lá o que em tal lugar, um sei lá o que em tal lugar, e falou o seguinte: não, agora eu quero juntar só mais um pouquinho, morre e fica tudo aí. Mas desde que nós pecamos, desde que nós caímos, nós temos corrido atrás do vento. E o ano do jubileu vem para nos confrontar. O ano do jubileu veio para confrontar Israel. Veio para dizer para Israel o seguinte: no ano do jubileu, você vai perdoar a todos que te devem. No ano do jubileu, você vai ser um ano que nós vamos trazer igualdade. Nós vamos deixar, por exemplo, se eu passei o meu campo para você por causa de uma dívida, no ano do jubileu o campo volta para mim. Ou seja, eu vou poder plantar de novo. Se eu contrair uma dívida com você, e essa dívida fez com que eu me tornasse seu escravo, porque eu não tinha como pagar, então eu e minha família vamos ser seus escravos, no ano do jubileu, mesmo que eu esteja morto, os meus filhos serão libertos para construir uma nova vida. Isso é difícil para nós. Isso é difícil para a nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade foi construída a partir do capitalismo, e no capitalismo você vale pelo que você tem. E a igreja também está sendo construída dessa forma. Uma igreja abençoada vale pelo número, pelo dinheiro que entra no caixa. Não é nem pelo tanto de gente que ela tem. Eu estou te falando isso porque quem conhece pastor, eu conheço muito pastor. Quanto você tem tantos? E quanto que é a sua arrecadação? Nossa, Deus está te abençoando. Nossa, que bênção, graças a Deus. Tem amigos que são pastores de outros estados, aí o pessoal fala assim: não, tem uma igreja aqui, só no interior pequenininha, mas é só fazendeiro. Olha a igreja abençoada. Rapaz, a entrada lá é 200 mil, tem 40 pessoas, 200 mil. É isso que a gente tem desenvolvido na nossa espiritualidade. Você vale pelo que você tem, e você vai fazer de tudo na sua vida para sempre ter mais. As nossas orações, as nossas buscas são para a gente ter mais. Aí de repente Deus institui um ano para falar: eu quero que se promova a equidade. Aquele que tem muito vai ter que aprender a distribuir. Por isso que o livro de Gálatas nos é tão precioso e é tão pouco explorado. E eu gosto muito da fala do John Stott, já falei isso aqui, vou falar outras vezes. É um livro que promove, que mostra que todos nós somos iguais. Por isso que a carta aos Coríntios nos é tão preciosa. Quando Paulo vira e fala assim: olha, vocês estão fazendo uma festa muito legal aí, mas essa festa não honra ao Senhor, porque essa festa é uma festa que os ricos comem, mas os pobres passam fome. Por isso que Paulo fala assim: se você estiver com fome, você come lá na sua casa. Por quê? Porque essa festa, chamada de festa ágape, era a festa onde, quando eles se reuniam para comer, o pobre estava trabalhando, então o rico chegava primeiro, ele comia, o pobre comia o resto. Aí Paulo fala assim: examine-se a si mesmo. Paulo fala assim: examina quem está do seu lado, examine-se a si mesmo, examine o corpo, a igreja. Estão sendo justos? Existe justiça entre vocês? E não é essa justiça retributiva que nós temos no nosso coração, mas é a justiça que se mostra através do Cristo, da morte do Calvário. É uma justiça cheia de graça e de misericórdia. Então o ano do jubileu nos mostra isso. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu olha para Jesus e fala assim: olha, Senhor, eu tomo uma decisão hoje. Eu vou pegar, se eu roubei alguém, Zaqueu não fala que tinha roubado, tem alguns estudiosos que falam: Zaqueu fala isso que ele tinha roubado. Não, Zaqueu disse: só cumpre a lei, Zaqueu só está cumprindo a lei. Tudo que ele fala, Zaqueu fala baseado na lei. Zaqueu se lembra do livro de Êxodo e fala assim: se eu defraudei alguém, eu vou cumprir a lei. E a lei fala que eu tenho que restituí-lo 4 vezes mais, e ele pode vir aqui na minha casa que eu vou restituir. Até aí nada impressionou. Jesus olhou para Zaqueu e falou: bacana, isso aí está indo. Zaqueu falou: opa, tem um negócio que ninguém cumpre, tem uma coisa que ninguém faz, e eu também não fiz, porque eu também sou ganancioso. Uma coisa eu vou fazer, Senhor: eu vou pegar metade dos meus bens. Sabe o que é pegar metade? Pensa no que você tem e pensa na metade. Como é que você ia ficar sem?
Você vai pegar metade dos meus bens, porque eu quero cumprir o que eu nunca cumpri. Eu quero fazer o que eu nunca fiz. Eu preciso distribuir. Porque se eu tenho, não é porque eu sou bom, é porque Deus me deu. Porque a Bíblia fala que toda boa dádiva vem do Senhor. Eu vou pegar metade das coisas que eu tenho e vou distribuir aos pobres. O que está fazendo? Está promovendo a equidade. Sabe o que eu estou falando assim? É aquele pobre que eu roubei. Foi aquele pobre que eu lesei. Porque na época de dar para ele a terra que eu peguei para mim, eu não devolvi. Porque os anos que era para essa terra que produzia, ficar para que o pobre estrangeiro pudesse comer, eu não deixei ele comer. Eu ganhei dinheiro. É o que acontece hoje no nosso mundo. Imagina o mundo vivendo que a palavra ensina. Seria um mundo mais igual. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Nós produzimos alimento em um mês para 21 bilhões de pessoas. E por que pessoas morrem de fome? Porque não existe equidade. É porque 126 famílias controlam tudo. E elas querem ficar mais ricas. Porque 10% das pessoas mais ricas do Brasil ficam cada vez mais ricas. E os pobres ficam cada vez mais pobres. Porque quando acontece uma catástrofe, muitas vezes você fala assim, opa, acabou a água, eu tenho ali 500 litros de água. A gente vende cada um a R$1. Acabou a água, eu vou vender, poxa, agora só tem eu que forneço água. Poxa vida, 30 conto a água. Eu disse, isso aqui perto de nós, Valadares. Opa, a água agora está mais cara. É legal porque depois a gente vai no culto dar testemunho. Oh Senhor, eu queria dar um testemunho aqui, eu queria agradecer. Eu queria inclusive eu comprar uma bateria para a igreja. Porque não, eu ganho R$1.000 por mês. Esse mês eu ganhei 200 mil. Que bênção, irmão, por quê? O pessoal chegava lá com sede, uma mãe com o menino tem 3 dias que não toma água, eu falava assim, essa garrafa aí esse copo aí de 300 ml é 10 conto. Vamos dar uma glória a Deus aí, igreja. E nós estamos dando glória a Deus para isso. Quando Jesus abre esse texto, Jesus está falando assim, o ano do jubileu chegou. E o meu reino não tem só um ano, o meu reino é o jubileu eterno. Porque no reino de Deus, nós distribuímos. Por isso que lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, eles distribuíam tudo. Porque eles não gostariam que houvesse alguém entre eles que não tivesse. Eles não queriam que houvesse alguém entre eles que não pudesse ter o que ele tinha. Eles não gostariam que tivesse alguém entre eles que tivesse necessidade. E é interessante porque a gente tem que aprender a diferença entre o que é doar-se e o que é dar esmola. Porque doar, o que a Bíblia nos ensina tem que ser algo que te custe. Se não te custa, se está tranquilo para você dar, não que o outro não possa receber, pode abençoar o outro, mas é esmola. Se não te custa, o ano do jubileu custaria caro para esse que queria ter muito. Ele estava liberando alguém de uma dívida grande, lhe custaria parte da sua fortuna. E o primeiro a fazer isso foi Deus. Quando ele fala lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha por nós, o seu próprio Filho. Amém. É isso que Deus faz. É algo que vai te fazer falta, porque Jesus faz falta do lado do Pai. Jesus faz falta na Trindade. E Deus escolhe, por amor a nós, ser o primeiro a cumprir a lei que ele colocou. Ele doa o seu próprio Filho por amor a mim e a você. A Bíblia chama
no texto de Isaías assim, tem o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano que Deus aceita. O resto não, esse ano Deus aceita, é o ano aceitável do Senhor. É o ano que a gente se abre para o outro. É o ano que a gente deixa de olhar para dentro e a gente enxerga a necessidade do outro. A gente enxerga a frustração do outro. Por isso que esse ano é chamado de o ano do perdão. Porque Deus perdoa e Ele gostaria que nós seguíssemos esse caminho. Jesus nos ensina isso na sua oração, lá no livro de Mateus, ali, no capítulo 6. Senhor, qual a oração que vai nos identificar? Porque os discípulos sabem orar, gente. Já falamos isso aqui. Senhor, ensina-nos a orar. Não, os discípulos não sabem orar, não. Eles sabem orar. Judeu sabe orar. Judeu recita o Shema, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Na verdade, o judeu ruimzinho ora 2 vezes. Orava 2 vezes por dia. O judeu bom orava 6, 7. No mínimo 3. Só que os discípulos estão falando com Jesus assim: Senhor, os discípulos de João Batista têm uma oração que nos identifica. E a oração dos discípulos de João Batista é uma oração muito legal. Ensina-nos a orar. Quando nós orarmos, como o pessoal vai saber que nós seguimos ao Senhor? Como o pessoal vai saber que nós não seguimos nem João Batista, nem Gamaliel, nem outros mestres por aí? Nós não é Nicodemos, nós andamos com o Senhor. O Senhor é o nosso mestre. Jesus falou o seguinte: vem cá, Jesus faz uma miscelânea, pega as 18 orações, pega daqui, pega dali, e fala assim: quando orar, vocês vão começar assim: Pai nosso que estás nos céus. Sabe por quê? Porque o Pai não é meu. Porque o Pai não é para mim. Porque o Pai não pensa só em mim. Esse Pai é nosso. Por isso que a gente fica brincando das músicas no tela. Não é eu, é nós. Existe alguém do meu lado. Pai nosso. Pai nosso. Seja santificado o seu nome. Venha a nós pelo mundo. Seja feita sempre. Eu quero andar. Isso é andar em fé. A sua vontade. Quando é feita a vontade de Deus na nossa vida, significa que nós não temos fé na palavra. Seja feita a tua vontade nesta terra, como o Senhor conosco cada dia dá-nos hoje. Queremos viver na sua dependência. Jesus escolhe um elemento que é comum a todo mundo. O rico e o pobre podem comer pão na época de Jesus. Jesus traz de volta o retorno do Êxodo. Lá no Êxodo o Senhor mandou o maná do céu. E olha que interessante o maná do céu. O maná do céu serviu para quantos dias, gente? Um dia. É equidade. Você pode ser bonito, você pode ser feio. Tá com o microfone aqui, é uma maravilha. E eu vou falar sozinho, não vou mandar para ninguém descontar. Você pode. Não sei se eu falo isso, aí arrebenta, né? Que o João está ali, eu falo, corta cabelo, pode ser. Mas de repente tem trauma e a gente tem que perdoar. Você pode. Mas quando o maná vinha, ele vinha para todo mundo. Não importa a sua classe, não importa o que você tem, não importa o que você trouxe. Na hora de comer, é todo mundo igual. Isso ensina para nós uma coisa que a gente precisa de aprender como igreja. Você pode conhecer quem é rico e você pode conhecer alguém que é pobre, mas todo mundo tem fome. E a igreja está aí para levar o pão da vida para todos que carecem de pão da vida. Jesus, quando fala do pão, ele recorda o Êxodo. Quando esse povo estava no deserto, quando esse povo tinha ouro e prata, porque tinha muito ouro e prata, mas ouro e prata não adianta em nada quando você está com fome, se você não tem onde comprar. Não é? Tanto que quando for construir a arca, todo mundo trouxe lá, eles tinham ganhado muita coisa lá, e opa, já tem muita coisa, gente, está bacana. A Bíblia não fala que houve falta de oferta. Tem muita gente que está correndo atrás demais das coisas dessa terra, e Mateus nos fala sobre isso. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Eu preciso de ter. E quando Deus vem e promove a equidade, Jesus fala assim, eu vim. Jesus se identifica. Eu acho isso tremendo nesse texto. Quando Jesus olha para esse texto, a partir dos 5 a 7 anos de idade, Jesus começa a frequentar a sinagoga. Isso que uma criança começa a frequentar a sinagoga mais ou menos dessa idade. Até esse momento, ele era ensinado pela mãe, importante, e pelo pai. Depois disso, o pai e a mãe continuavam a ensiná-lo, mas ele ia para a sinagoga, porque ele agora aprendeu lá na escolinha da sinagoga. E quando Jesus começa a aprender, e quando Jesus começa a ler, quando Jesus começa a entender, quando Jesus começa a ver esses textos, Jesus fala assim, isso é para mim. O ano aceitável do Senhor tem que partir de mim para as pessoas que têm fome e sede. Eu tenho que aprender em Deus a repartir tudo que Deus tem me dado. E se nós somos cristãos, se nós queremos ser seguidores de Jesus Cristo, o jubileu tem que começar na nossa vida para as pessoas que têm fome e sede do Senhor. A gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a levar o pão da vida. A gente tem que aprender a levar a luz do mundo para essas pessoas. Tem que parar de pensar só em nós. E talvez parar de pensar só em nós também a partir do que nós estamos construindo. Tem que parar de pensar só em nós também, só a partir da nossa congregação. Essa semana eu tenho uma pessoa que tem uns equipamentos, ele está vendendo equipamentos porque aconteceu um problema na igreja lá e tal, a igreja eles não estão reunidos mais. Eu me lembrei da história de um amigo meu. Um amigo meu, ele era pastor de uma igreja e ele tinha alguns equipamentos que ele não usava. E quando eu preparava essa ministração, eu lembrei disso. Ele não usava os equipamentos mais e uma pessoa começou um trabalho. Um amigo dele. Ele chegou lá e falou, que bênção, que bacana, rapaz. Olha e tal, olha aí. Você não tem retorno aqui não. Aí esse pastor falou para ele assim, não, estou sem retorno. Ele falou, eu tenho 2 lá na igreja, não usa. Estou com 2. Pastor, vamos conversar que a gente pode fazer um negócio aqui, fazer negócio. Você não entendeu? Não usa. Nossa cabecinha de Judas já começa a pensar assim. Nossa cabecinha de Judas Iscariote. Vamos vender. Lembra quando a mulher derrama? Aí Judas fala assim, mas isso aí dava para fazer muita coisa. Você dava para alimentar a gente. Porque a nossa cabecinha de Judas é a nossa cabecinha assim, irmão. Aí ele falou assim, esse amigo falou assim, eu vou trazer para você. Foi lá no carro dele, pegou os negócios, levou e falou assim, aí ó, ele, quanto que é? Não é nada não. Os carros estão aqui também. Que é esse irmão que vem, vocês vão te agradecer? Não, querido. O que Deus nos dá é para poder repartir. O que Deus nos dá é para poder doar. Se você não pode doar aquilo que você tem, você se tornou escravo disso. Você não é mais dono, você é escravo. Porque você se torna dependente. Mas Jesus vem e proclama o ano aceitável do Senhor. O ano em que a gente perdoa. O ano em que a gente doa. O ano em que a gente entrega. O ano em que a gente aprende a fazer aquilo que Deus já tinha feito na eternidade. Sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Se tornando em figura humana. E foi submisso. Se você quer trocar for submisso, você pode falar assim, ó. Olha que bonito que fica. E teve fé. E teve fé até a morte e morte de cruz. Nós estamos estudando Gênesis. Nós estamos aprendendo já, hein? O pecado de Adão em Gênesis foi a falta de fé. Não é? Foi a falta de fé aí. O pecado é sempre falta de fé, irmão.
Deus fala, a gente não acredita, a gente quer fazer do nosso jeito. O ano de jubileu é o ano que o povo ia ter que aprender a viver pela fé. Como é que eu vou fazer só com metade agora? Como é que eu vou distribuir? Como é que eu vou perdoar a dívida? Como é que eu vou viver agora, Senhor? Na verdade, o ano de jubileu instituído por Deus é para que o povo pudesse entender uma coisa. Tudo vem de Deus e é de Deus. Isso, em suma, é isso que Deus queria ensinar para o povo de Israel. Tudo que vocês têm, tudo que vocês conquistam, aonde vocês chegam, é por minha causa. Sabe o que acontece com a gente? É porque eu sei como é que é, porque eu sou crente, então eu vou na igreja, eu sei como é que é. A gente escuta um negócio e a gente fala assim, não, legal, legal. Mas a gente não quer viver isso, sabe por quê? Porque custa caro para nós viver isso. Porque custa tudo que a gente conquista, tudo que a gente é, tudo que a gente corre atrás para si. Sabe por quê? Porque como seres humanos nós gostamos do status, nós gostamos das credenciais, nós gostamos do glamour. Mas lembre-se que o caminho de Jesus foi para a cruz. E se a gente quer ser imitador de Cristo, a gente tem que ir para a cruz também. O reino de Deus não é um reino onde o jubileu acontece de 50 em 50 anos. O reino em que Deus se institui a partir de Cristo é um jubileu eterno, onde todas as pessoas são iguais. E aquele que tem menos recebe daquele que tem mais. E isso custa para nós. Porque alguém já deu testemunho. Eu queria dar um testemunho maravilhoso, pastor. Qual que é o testemunho? Eu queria dar um testemunho que eu tinha 5 carros em casa e eu não ia usava só ele. E tinham 4 irmãos na nossa igreja que não tinham. E aí eu dei o carro tudo para eles. Você já viu um testemunho assim? É só ligar a televisão, não. Agora o testemunho de Jesus é assim. Olha o testemunho de Jesus. Ninguém tira a vida de mim. É eu que dou. Olha o testemunho de Jesus. Ninguém tem poder de tirar a minha vida de mim. Eu é que vou lá dou. Isso é Jesus cumprindo o jubileu. É Jesus se entregando. Na linguagem de João B. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele não produz fruto. É muito legal a gente ler esse texto, e é legal a gente pregar esse texto e a gente fala, nossa, Jesus se identificou nesse texto, mas esse texto hoje é para nós. É nós que deveríamos ler esse texto e falar, eu sou essa pessoa. Eu sou o enviado do Senhor. Eu sou aquele que deve proclamar o ano da salvação de Deus para aquele que tem fome e sede. Só que a gente só lê e olha para Jesus e a gente fala, nossa, Jesus foi essa pessoa. E Jesus fala assim, não, você não está entendendo, eu quero que vocês sejam essas pessoas. A ponto de vocês poderem falar, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que cumpre tudo o que Ele precisa de cumprir através da minha vida para amar ao outro que tem necessidade, que tem fome e sede. Isso a gente não quer. Isso esse povo não quis viver. É interessante Jesus que ele fala assim, hoje se cumpriu as escrituras. Sabe, querido, seria muito legal se a gente, já pensou se a gente se fechasse e falasse assim, Senhor, é difícil demais, isso é complicado demais para nós, mas nós vamos ralar o peito que nós queremos viver isso. Sabe o que ia acontecer? A gente ia chegar na casa de alguém que está desesperado. A gente ia ler esse texto e a gente ia falar com a pessoa assim, hoje se cumpriu isso em mim. A partir de hoje, você não passa mais necessidade, porque nós estamos juntos. Hoje se cumpriu isso em mim. Seu filho come como eu como. É difícil isso para nós, né? O pessoal que começou a andar com Cristo não foi. Porque desde cedo eles aprenderam a largar tudo. O nosso problema é que o nosso evangelho é o evangelho para a gente ter tudo.
passando a necessidade, vem para cá porque Deus quer te dar. Isso não é mesa. Isso é restaurante. E no restaurante, come melhor quem paga mais. Na mesa de Cristo não. E partindo o pão, disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Eu vou dar para todo mundo igual. E o que me impressiona em Jesus, que ele fala assim, até para Judas. Eu vou dar igual. Não, Senhor, mas Judas não vai quê? Judas não! Até para Judas eu vou dar igual. Isso é desafio para nós como igreja. Isso é desafio para o que Deus quer formar em nós e através de nós. Para ter isso, a gente tem que ter 3 coisas que Jesus sempre teve. E o texto deixa isso muito claro para nós. E Lucas faz essa progressão a partir lá do capítulo 2. Versículo 3. A Bíblia fala que Jesus orava, Jesus foi cheio do... Isso é fantástico. Tá bom, eu sei como é que funciona. Eu também gosto, é legal. Eu com a mão e tal, aquele negócio acontecer, começa a chorar e tal. É legal, não é? E a gente fala, nossa, Deus está aqui hoje, já começa a tocar. Se apagar a luz, o negócio fica até melhor, fica mais fácil. Pastor, isso não pode acontecer. Eu estou falando que não pode acontecer. Deus é Deus. Mas é diferente. Eu fico entendendo. O pessoal fala que é cheio do Espírito e continua vivendo uma vida de egoísmo. Jesus, cheio do Espírito, foi se doar. Jesus, depois que foi cheio do Espírito, segundo o que o texto nos mostra, não que Jesus não tinha o Espírito dentro dele, mas o texto de Lucas começa a nos mostrar o seguinte: só depois do batismo, ou seja, que se verifica, que o povo verifica que o Espírito vem sobre Jesus, que Jesus começa a fazer alguma coisa. A primeira coisa que acontece depois que Jesus é cheio do Espírito, e o Espírito vem sobre Jesus, depois do batismo, a primeira coisa que acontece é ele ser levado para o deserto. Ele vai para o deserto. E no deserto são oferecidas coisas para Jesus que nós pegaríamos. No deserto é oferecido coisas para Jesus que nós não resistiríamos. Se você está com fome, tem aqui. Ah, se você atira para lá. Ah, se prostrar no meteorado, você vai ter tudo. Ah, eu acho que eu ia cair em alguma coisa. Na tipo nada, imagina. Fiz aqui só para vocês verem que eu acho bonito, eu sempre vejo tudo. É ou não é? Alguém chega para você e fala assim aqui, deixa eu te falar. 10 mil reais, não, 10 mil para mim é muito, mas 10 mil para mim. 10 mil reais todo mês na sua conta sem você fazer nada, é só falar que me ama. Só isso. Ninguém vai ficar sabendo, só você não pega não. 15 milzinho para falar para o atleticano que você é cruzeirense, só um dia, só vocês dois. Você não fala não. O cruzeirense fala assim, não, fala que você gosta, que você ama o Galo. 15 mil por mês, você não pega não? Eu tenho gente, às vezes eu estava dando palestra para os meninos lá do Atlético. A misericórdia de Deus que entrou no meu coração, fui lá, fui dar palestra para o menino do Atlético lá, aí o menino falou comigo, aí terminou e tal, eu comecei a bater papo, aí eu falei para ele assim, se você jogar no Cruzeiro, eu nunca jogar, eu falei, depois que jogar 80 milzinho na sua conta, você vê, já está escuro, meu filho. Eu nunca faço fácil. Faz fácil, olha o Fred aí. Só não faz quem está cheio do Espírito de Deus. Porque quem está cheio do Espírito de Deus, como Jesus estava, é guiado pelo Espírito. Se entrega ao Espírito. Só não faz quem tem vida de oração falando, Senhor, que os meus passos foram contigo. Só não faz quem tem uma experiência íntima com Deus e se entrega a Deus todo dia. Porque quem se entrega a Deus todo dia, olha para as coisas do sistema e essas coisas começam a perder a cor. Se não tiver cheio de Deus, a gente faz sim. Se não tiver cheio de Deus, a gente é levado por essa tentação sim. Está chegando no político aí, eu sei, eu conheço, eu já vi coisas acontecendo, de gente chegando assim, falando assim, não irmão, e não isso aqui eu estou 10 mil.
É só porque o irmão sempre está com a gente. Não é porque ele apoia, não, só porque você está 10 mil políticos chegando e dando, né? Sem pedir nada em troca. Já pensou? Pensou, Michel? Para terminar aquele telhado lá, o cara, não, 10 mil sim. Tem que estar cheio do Espírito de Deus. E esse é um dos segredos da vida de Jesus, querido. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele era guiado pelo Espírito de Deus. Por isso ele conseguiu cumprir o ano aceitável do Senhor. E ser o ano aceitável do Senhor para aqueles que tinham fome e sede de justiça. É difícil para nós porque a gente canta bonito, porque a gente ora bonito, porque a gente estuda. Mas se não tiver cheio do Espírito de Deus, a gente cai na tentação. A gente cai igual patinho. Jesus não. Jesus resistiu. E quando Jesus volta para casa, Jesus se depara com duas coisas que a gente precisa de aprender e a gente tem que saber que vai acontecer. Primeiro, Jesus é ovacionado. Sabe por que Jesus é ovacionado? Vou te dar um exemplo. Porque o pessoal queria a fama de Jesus. Nazaré era um lugar desprezado. Quando Jesus volta para casa, o pessoal, opa, esse aí vai trazer coisa boa para nós. Quando Jesus fala, o pessoal se admira pelo que ouve de Jesus. Mas se você continuar lendo o texto, nós não vamos estudar todo o texto hoje. Se você continuar lendo o texto hoje, você vai ver que Jesus é levado para ser jogado, para ser morto. E quando Jesus é levado para ser morto, Jesus encara aquela situação, cheio do Espírito de Deus. Se a gente acha que Jesus virou um fantasma, não. O pessoal viu Jesus. Jesus fala assim: que isso, meu filho? Está na minha hora, não vai embora. Quem quiser andar com Jesus e quem quiser ser como Jesus tem que entender que de vez em quando a sua mensagem vai ser rejeitada. Como a mensagem de Jesus foi rejeitada no meio do povo dele. Quando Jesus ele fala assim, porque o profeta não tem honra na sua casa, Jesus não está falando que o profeta deixa de dizer a verdade, mas que ele, como profeta, denuncia. E uma das funções do profeta é a denúncia. Denuncia, vocês estão em pecado. Vocês não cumprem o jubileu, vocês não repartem, vocês não olham para o seu próximo. Arthurzinho. Se não há... Arthurzinho, desliga o celular. A denúncia provoca ira. E talvez essa noite essa palavra denúncia para mim e para você. Deixa eu te falar, da mesma forma que Jesus é a escolha de Deus, nós como filhos de Deus também somos a escolha de Deus para a nossa geração. Somos a escolha de Deus para a nossa cidade. Somos a escolha de Deus para a nossa rua. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que assumir um lado, o nosso ou de Cristo. Porque a Bíblia fala lá no livro de Mateus que nós não podemos servir a dois senhores. E tem hora que a gente serve só a gente mesmo. E até o que a gente faz para a nossa glória. Por isso que é muito legal a igreja de Éfeso. Quando você vai lá ler lá no livro de Apocalipse, eu vejo pessoal, vocês trabalham, vocês conseguem, vocês não sei. Olha, lá, Efésios 5 lá, Paulo dá uma advertência, se não me engano, 30 anos depois, o João escreve lá, olha, vocês não ouviram o que Paulo falou. Agora Jesus está falando para essa igreja. Tenho, porém, contra ti. Vocês continuam fazendo as mesmas coisas. Olha, vocês são criteriosos na palavra. Vocês não suportam aqueles que falam coisas falsas, os nicolaítas.
Mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. E eu oro para Deus para que a gente se mantenha avivado no primeiro amor. Isso é difícil para nós. Que a gente aprenda a ser a igreja que Cristo deseja que sejamos. Aí Jesus fala que daria vista aos cegos, que traria liberdade aos cativos. E é interessante essa passagem de vista aos cegos, porque o texto em si, no livro de Isaías, não está falando que alguém é cego literalmente. Mas olha a profundidade que esse texto tem. O texto nos fala que é como se essa pessoa estivesse preso na masmorra mais profunda, aonde não se entra a luz do sol. Trazer vista é ir lá nesse lugar, pegar essa pessoa pela mão e trazê-la para a luz. Esse é o nosso papel como igreja. Quantas pessoas têm andado tristes, desoladas, sem luz? Nosso papel como igreja é orar para essas pessoas e falar: nos envia-se para ir e encontrar essas pessoas que estão presas nas masmorras dos traumas, dos ressentimentos e até mesmo do sistema. Estão cegos, não conseguem ter acesso à luz. Mas hoje acabou. A minha oração, meu irmão, é para que a gente saia daqui com essa mensagem escrita em nossos corações, para a gente chegar na casa de alguém e falar assim: hoje acabou isso na sua vida. A minha oração é para que eu ore e que você ore e você possa falar com Deus: isso acabou na minha vida. Chegou o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação, o ano de te tirar dessa masmorra, o ano de te tirar desse ressentimento, o tempo de te tirar desse trauma. Hoje acabou. Hoje acabou. Ezequiel capítulo 46, versículo 17 fala que esse é o ano do perdão. Quem sabe nós precisamos de revisitar essa mensagem de tempos em tempos. Ele me ungiu. Ser ungido no Antigo Testamento, só três pessoas eram ungidas no Antigo Testamento: o rei, o sacerdote e o profeta. Jesus cumpre esses três papéis. Mas em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Jesus nos chama a sermos sacerdotes. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, a parte B, Deus chama o povo de Israel a serem sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. A minha oração é para que eu e você possamos sair daqui e ocupar o nosso papel diante de Deus e diante das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. A minha oração é para que eu e você não sejamos covardes com aquilo que Deus tem dado para nós, com aquilo que nós temos aprendido no Senhor. A minha oração é para que eu e você possamos nos posicionar diante de Deus, falando: Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito para pôr em liberdade todos os cativos que têm estado ao meu redor. A minha oração é para que a gente seja uma igreja avivada, não no que diz respeito ao ritualismo que se emprega para que a igreja seja avivada. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu fui no culto, deixa eu falar para você, o culto estava demais. O louvor foi bacana, a gente chorou e tal. Não, que isso não possa acontecer. É bênção se isso acontecer. Falando que isso não é de Deus. Mas quando é só isso, no show de Roberto Carlos também é difícil. Nós temos aqui agora em Contagem, não dá para ir, mas nós temos aqui
O pessoal está celebrando a Tropicália aí, ó. Começou nos anos 60, a galera reivindicando, inclusive sendo voz profética na época deles, falando contra a injustiça social. Mas você precisa entender, só nós temos o Espírito. Só nós temos a luz que é Jesus. Faz chover perdão e graça. Isso tem que alcançar o outro. Isso tem que chegar no coração do outro. Isso tem que tocar o outro. Foi isso que Jesus fez. Jesus traz um ano aceitável do Senhor para a vida daqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus traz um ano aceitável do Senhor para aqueles que precisam e que não encontram o amor. Jesus traz um ano aceitável do Senhor. E quem sabe, essa noite, Jesus pode trazer um ano aceitável do Senhor para mim e para a sua vida, para que a partir de nós, as pessoas possam entender quem Ele é. Queria te convidar para fechar os seus olhos. Eu queria que a gente fizesse uma oração. E eu queria que você fizesse a sua oração. Senhor Deus e Pai, é muito bom estar dessa noite. Ouvimos a Tua palavra. A minha oração, Senhor, é para que a Tua palavra caia numa terra boa. E que ela produza frutos dentro de nós. Não demos glória, não choramos, mas nós ouvimos. A minha oração, Deus, é que a unção do Senhor nos alcance. Porque a unção do Senhor que vem através da Tua palavra promove em nós mudança de vida. Amém. Daqui a alguns minutos estaremos diante da Sua mesa. E na Sua mesa, quando nós nos assentamos para comer, somos todos iguais. Amém, Jesus. Faça-nos enxergar quem Cristo é, a obra de Cristo e quem nós somos. Peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que essa noite possa, Senhor, alcançar os nossos corações e transformar a nossa vida. Peço ao Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós. A nossa oração, para que o Senhor seja tudo em nós, para que possamos abrir a nossa vida, para que possamos, ó Deus, entender que o reino do Senhor é o reino de paz, justiça e amor. Não a paz do mundo, não a justiça, ó Deus, do direito. Não um amor, ó Deus, que impõe condições. O retrato da paz, da justiça e do amor do Senhor está na cruz do Calvário. Nos ensina a andar para esse lugar. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria... A Dani até me alertou aqui que nós temos as uvas ali que vão ser distribuídas para as crianças. Depois eu vou fazer um estudo sobre esse negócio da ceia e as crianças, mas nós vamos... Por quê? Porque às vezes ela pega os elementos e nós estamos enrolando demais e está ficando bem bagunçado. Então nós vamos passar as uvinhas para as crianças, como a gente fazia anteriormente,
e os elementos para os adultos que têm ciência desse momento. Chamar o pessoal do louvor, pedir o Gustavo que está ali já, vem a cara da Dona Maria. Está lá embaixo ou está aqui? Aqui, isso, Dona Maria, o Gustavo e o Milton para distribuir os elementos da ceia. Enquanto a gente adora o Senhor, e a gente pode adorar o Senhor também cantando antes. Que Jesus te abençoe. Espero que essa noite Deus tenha falado com você, como Ele falou comigo. Aleluia.
Cordeiro venceu. Não existe ninguém maior do que ninguém e nem menor. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E eu quero trazer para você, você está aqui essa noite porque você é importante e porque Deus te ama e porque Deus te quer nesse corpo. Por isso que a ceia é para nós, como iguais, como irmãos, para vivermos a fraternidade do Cristo, para vivermos a experiência do partir do pão. E partir o pão é mais do que um simbolismo. Jesus nos ensina a repartir a vida, a repartir o que nós temos e o que nós somos. Então eu queria que você fizesse uma coisa. Sai do seu lugar, chega para alguém e troca o seu pão e fala assim: eu quero repartir o que eu sou com você. E eu quero que você é também dentro de mim. Reparta também sua vida e abre o seu coração. Tomou um pão e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos o pão para a glória do Senhor. Glória a Deus. Queria te pedir para sair do seu lugar, chegar essas cadeiras para trás. Eu queria que a gente ficasse todo mundo junto para a gente fazer isso aqui agora. É precioso. É muito bom saber que o Filho do Senhor está aqui. Amém. Isso, não tem que colocar bonitinho não. Só dessa cadeira aqui, ó. E a gente poder ficar bem um do lado do outro. Isso. E a gente poder olhar um pro outro. E saber que Deus está conosco. E saber que através do sangue de Jesus nós temos uma aliança preciosa. Saber que Jesus, no ano do jubileu, se tornou perpétuo. Que agora não existe a diferença mais de grego ou judeu, de homem ou de mulher, de escravo ou de livre. Mas que em Cristo Jesus, a despeito de tudo que nós fizemos ou fomos no passado, mas que em Cristo Jesus, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos ser um com Ele. Nós podemos ser um com Ele. E Ele, quando morre na cruz, através do seu sangue, nós recebemos o perdão por todos os nossos pecados.
dignos de participar da mesa do Senhor. Mas na mesa do Senhor nós somos todos do mesmo tamanho. Nós somos chamados de filhos do Deus Altíssimo. Por isso nós podemos cantar aleluia, Hosana aquele que já veio em nome do Senhor e trouxe para nós tão grande libertação, aleluia. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Nós não estamos mais sozinhos nesse mundo. As nossas dívidas e os nossos pecados foram perdoados. O Espírito de Deus veio habitar em nós para nos fazer a sua igreja. Bebamos o cálice, o vinho. O Cordeiro venceu. Se quiser, pode fechar os seus olhos e fazer a sua oração e agradecer a Deus, porque o Cordeiro venceu! O Cordeiro venceu! O Cordeiro venceu! Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, o Cordeiro venceu. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, o Cordeiro venceu. Protegidos, guardados pelo Senhor, mas cheios do teu Espírito,